Tipo objetivo, a ação nuclear subtrair é idêntica à do crime de furto. Também se exige que a conduta se volte à coisa alheia móvel. Há necessidade, contudo, que o delito seja praticado mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou por qualquer meio que reduza a impossibilidade de resistência, conforme está claro aí no tipo penal. Há necessidade, contudo, que o delito seja praticado mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou por qualquer meio que reduza a impossibilidade de resistência, conforme está claro no tipo penal. Emprego de grave ameaça à pessoa, também chamada de vis compulsiva, se dá quando o agressor promete que praticará mal grave, verossímil e iminente, caso a vítima não permita a subtração. Então, mal grave, que vai causar graves lesões, graves danos, graves prejuízos à vítima, verossímil, ou seja, passível de acontecer, e iminente, está prestes a acontecer. Referida ameaça pode ser levada a efeito mediante palavras, gestos ou mesmo através de simples porte ostensivo de arma de fogo. Acrescenta Capês que mesmo a simulação de porte ostensivo de arma de fogo constitui meio intimidatório idôneo à prática do crime de roubo. Evidentemente, ninguém vai ficar lá testando para saber se a pessoa tem ou não tem uma arma, se aquela arma é de verdade ou se aquela arma é de brinquedo. Enfim, na situação extrema que a pessoa se encontra, mesmo a simulação, ela é eficiente para atemorizar a pessoa e facilitar a ação do agente criminoso. O mesmo ocorrendo com a arma desmuniciada ou defeituosa ou ainda de brinquedo, como eu falei para vocês. Ninguém vai querer saber se a arma está com bala, está sem bala, se a arma está funcionando, se a arma não está funcionando, se a arma é de brinquedo ou se a arma é de verdade. Ninguém vai querer arriscar a sua própria vida. Ambas figuram como instrumentos idôneos para a intimidação da vítima, levando à configuração da infração penal em deslinde. A violência à pessoa, referida no artigo 157, diz respeito à violência física, também chamada de vis corporalis, empregada para impedir ou dificultar a defesa da vítima. Caracteriza-se pelo emprego de qualquer esforço físico sobre a vítima, a fim de possibilitar a subtração, socos, pontapés, facada, disparo de arma de fogo, paulada, amarrar a vítima, etc. Os violentos empurrões ou trombadas também caracterizam o emprego de violência física e, assim, constituem roubo. Já empurrões ou trombadas leves, desferidos apenas para desviar a atenção da vítima, de acordo com a jurisprudência, não caracterizam um roubo, vai acabar caracterizando o próprio furto em si. Para que a violência implique a tipificação do roubo, ela deve ter sido empregada contra a pessoa, o dono do objeto ou terceiro, e nunca apenas contra a coisa. Kleber Masson também entende, em consonância com a jurisprudência do STJ, que no caso da trombada, no contexto da subtração, acaso ela seja leve, tenha o propósito único de distrair a vítima, estará caracterizado crime de furto. No entanto, se a trombada provocar lesão corporal na vítima ou caracterizar vias de fato, em ambos os casos tendentes a eliminar ou reduzir a sua defesa, a hipótese será de roubo, porque a violência é empregada diretamente contra a pessoa para que o agente possa realizar a subtração. No caso de subtração de bem preso ao corpo da vítima, corrente de ouro presa ao pescoço, por exemplo, tem entendido o STJ que ocorre o crime de roubo. Fernando Capês, divergindo dessa conclusão, entende que há, no caso, crime de furto, visto que a violência é dirigida contra a coisa e somente acessoriamente contra a vítima. Na fórmula genérica, consistente em qualquer outro meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência, cabem outros meios que não se constituam violência física ou grave ameaça, mas que atinjam determinantemente a capacidade de resistência da vítima.
com vistas a propiciar a subtração, como, por exemplo, fazer ingerir bebida alcoólica, sonífero ou substância entorpecente, ou mesmo hipnotizá-la. É aquilo que nós chamamos de violência imprópria. Roubo próprio e roubo impróprio. O roubo próprio está previsto no caput do artigo 157. O parágrafo 1º do mesmo artigo, ele estabelece a espécie imprópria do delito em estudo. Está assim redigido, parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Então, na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Senhores, senhoras, senhoritas, essa modalidade equiparada que está relacionada aí no parágrafo 1º do artigo 157 é qualificada pela doutrina como sendo roubo impróprio. Vai em contraposição à figura que está estabelecida no caput do artigo 157, que é qualificada pela doutrina como roubo próprio. Ora, qual a principal diferença aí que vocês podem utilizar para distinguir o roubo próprio do roubo impróprio? É o momento da utilização da violência. No roubo próprio, a violência ela é contemporânea. Violência à pessoa física, ela é contemporânea. Ela é o meio, o instrumento através do qual, né, o agente ele vai efetivar a subtração. Já no roubo impróprio, a violência ela é empregada posterior à subtração do objeto. Ela não é necessária à subtração do objeto. Ela é necessária ou para a garantia da impunidade ou para a garantia da posse do objeto subtraído. Mas a violência ela não é empregada em um primeiro momento para realizar a subtração. Diferente do roubo próprio, que ela é utilizada para efetivar a subtração. Então, o grande diferencial aí que vocês podem estabelecer entre o roubo próprio e o roubo impróprio é exatamente o momento da aplicação, da utilização da violência pelo agente. Victor Eduardo Rios Gonçalves sintetiza: no roubo próprio, a violência ou a grave ameaça são empregadas antes ou durante a subtração, pois constituem meio para que o agente consiga efetivá-la. No roubo impróprio, o agente inicialmente quer apenas praticar um furto e, já se tendo apoderado do bem, emprega violência ou grave ameaça para garantir a impunidade do furto que estava em andamento ou assegurar a detenção do bem. Eu até me lembro de um fato, quando eu era adolescente, eu estava com um amigo andando ali no centro de Cuiabá. Ele estava usando um boné, né, e um menino passou perto dele. A hora que passou perto dele, meteu a mão na cabeça dele e tomou o boné dele. A hora que meu amigo virou para trás para ver quem foi tomar satisfação, o menino tirou uma faca e perguntou: vai encarar? Né? Evidentemente, ele deixou de lado, o boné não valia tanto assim, nós fomos embora. É exatamente um exemplo da violência imprópria. Ele realizou a subtração e posteriormente empregou de violência para garantir a detenção do boné que havia sido subtraído. O roubo próprio pode ser cometido mediante violência, grave ameaça ou qualquer outro meio que reduza a vítima em possibilidade de resistência, ou seja, qualquer forma de manifestação da violência. Violência física, violência moral ou violência imprópria. O roubo impróprio, ele não admite a fórmula genérica, ou seja, no roubo impróprio não há possibilidade de ocorrência da violência imprópria, apenas a violência física ou a violência moral. Então, o roubo impróprio ele não admite a fórmula genérica, por último mencionada, somente podendo ser cometido mediante violência ou grave ameaça. Cabe repisar que no roubo impróprio é imprescindível que sirva como meio para garantir a subtração ou a impunidade, a violência ou grave ameaça.
Qualquer outro meio, mesmo que reduza ou elimine a capacidade de resistência da vítima, não se presta para caracterizar a figura delitiva. Essa é a posição doutrinária dominante, segundo o Greco. Entendemos assistir razão à corrente, por sinal majoritária, que somente admite a violência contra a pessoa, vis corporalis, e a grave ameaça praticadas logo após a subtração, compreendida aqui no sentido que defendemos anteriormente, para efeitos de reconhecimento do roubo impróprio, descartando-se, em obediência ao princípio da legalidade, a inclusão da denominada violência imprópria. Questão interessante aventada pela doutrina na hipótese do agente já ter em mãos o bem alheio visado, sem que a subtração, contudo, esteja consumada. Porém, após ser surpreendido, emprega violência ou grave ameaça para fugir sem levar a coisa. Quer dizer, a violência ou grave ameaça não é praticada no intuito de garantir a subtração, mas somente de garantir a fuga, desprezando-se o bem. Nesse caso, opina Bittencourt que haverá tentativa de furto, em concurso com eventual crime contra a pessoa. É esta a posição majoritária. Então, nesse caso, nessa hipótese, não se caracteriza roubo impróprio, e sim furto com um eventual crime de lesão corporal. Furto tentado em concurso com eventual crime de lesão corporal. Também, se depois de consumado o furto, a gente emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa, a hipótese não será de roubo impróprio, mas sim de furto consumado em concurso com o crime contra a pessoa eventualmente praticado. Por quê? Porque aí, nesse caso, não há o objetivo de assegurar a impunidade ou a detenção do bem. Há a mera agressão à pessoa. Então, daí, o concurso do furto consumado com um eventual crime de lesão corporal também. Para que haja o roubo impróprio, é necessário que a violência seja empregada antes que o furto esteja consumado, pois a conduta se volta justamente para garantir o seu sucesso, no sentido de garantir a posse do bem. Antes do agente ter a posse do bem, nós não podemos falar que o crime está consumado. Tipo subjetivo. Além do dolo de subtrair, exige o artigo 157 o especial fim de agir consistente no ânimo de assenhoramento do bem visado. No roubo impróprio, artigo 157, parágrafo 1º, percebe-se também a presença da finalidade de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Quanto ao roubo para uso, assevera Cunha que o roubo de uso é crime, não importando se a real intenção do agente era subtrair para ficar ou subtrair apenas para usar momentaneamente. O uso da coisa é um dos poderes inerentes à propriedade da qual o agente se investe mediante violência ao real proprietário. Por quê? Porque, tudo bem, furto de uso, tudo bem, a pessoa foi lá, subtraiu, usou e devolveu antes do proprietário tomar qualquer providência e devolveu no mesmo lugar e devolveu nas mesmas condições. Mas no roubo não há essa possibilidade. Por quê? Porque no roubo existe uma coisa chamada violência contra a pessoa. Porque no roubo, o bem protegido, o bem jurídico protegido, não é apenas o patrimônio, não se trata apenas do patrimônio, não se trata apenas da posse, da propriedade, mas também e principalmente da integridade física da pessoa, da saúde, da sua vida, da sua liberdade individual. Então, quando a gente comete o roubo, mesmo que fosse apenas para usar o objeto, ele já cometeu outras violências contra a vítima, ele já atingiu, ele já lesionou outros bens jurídicos da vítima, o que torna impossível aí a construção de uma figura de roubo de uso. E também não há roubo culposo. Ninguém fala, ops, roubei sem querer. Isso daí não existe, então, por isso não há possibilidade aí da previsão de uma modalidade culposa para essa figura típica. Consumação e tentativa.
O roubo próprio, que está previsto aí no artigo 157 caput, segundo posição doutrinária majoritária, se consuma com a retirada do bem da esfera de disponibilidade e posse da vítima. É aquilo que nós chamamos de teoria da inversão da posse. 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 Fixem, porque isso daí, para cair numa questão de exame de ordem, numa questão de concurso público, é daqui para ali. Então, em relação ao momento consumativo do crime de furto, do crime de roubo, predomina a teoria da inversão da posse, ou seja, só se consuma com a retirada do bem da esfera de disponibilidade e posse da vítima, dispensando-se, contudo, a posse tranquila. O raciocínio é semelhante àquele explicitado no tocante à consumação do crime de furto. Nesse ponto, bem exemplifica Capês. Por exemplo, o agente que depois de apontar uma arma na cabeça da vítima, se apodera de sua carteira. O crime se consuma nesse instante, ou seja, com o apoderamento do bem, pois nesse momento a posse do agente substituiu a da vítima, já não tendo esta o poder de disponibilidade sobre o bem. Ainda que venha a perseguir continuamente o agente, consiga recuperar a res, já houve a anterior expoliação da posse ou propriedade da vítima. Quer dizer, a coisa saiu da esfera de disponibilidade do legítimo proprietário, entrou na esfera de disponibilidade do agente, entrou na posse do agente, embora a posse não seja uma posse tranquila. E pode ser até que depois de entrar na posse do agente ainda a vítima recupere, porque não se exige a posse tranquila. Mesmo assim, o crime é um crime consumado. Nesse sentido, também a jurisprudência atual do STJ. De acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, considera-se consumado o crime de roubo, assim como de furto, no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que não obtenha a posse tranquila, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima para a caracterização do ilícito. É isso que diz o STJ, sexta turma, recurso especial 107.9202, origem do Rio Grande do Sul. No caso referido, no julgado, os acusados, após realizarem subtração violenta de um veículo automotor que transportava várias mercadorias, foram logo depois, uma quadra após o roubo, perseguidos e presos por policiais militares que desconfiaram do automóvel que passava em alta velocidade. Para a corrente doutrinária e jurisprudencial mencionada, exige-se para a consumação do roubo a. Emprego de violência à pessoa, própria, imprópria ou grave ameaça. B. Apoderamento da coisa com a cessação do constrangimento ao ofendido. No roubo impróprio, que está previsto no artigo 157, parágrafo 1º, como não há inicialmente subtração violenta, a consumação somente se dá quando é empregada violência ou grave ameaça para garantir a impunidade pelo crime ou a detenção da coisa, para si ou para outrem, antes subtraída. Por quê? Porque antes do emprego da violência, nós temos aí meramente um crime de furto. Só vai se caracterizar o roubo impróprio se logo após, notem aí esse elemento temporal, se logo após a subtração ele necessitar empregar dessa violência ou grave ameaça para garantir a sua impunidade ou a detenção do bem subtraído. Se não houver violência ou grave ameaça subsequente, a hipótese será de furto. O ato subsequente, violência ou grave ameaça, ele deve ter relação de imediatidade com a subtração, pois caso contrário, não haverá crime de roubo, mas sim o de furto em concurso com o delito que caracterizar a violência ou a grave ameaça.
No roubo próprio, é perfeitamente admissível a tentativa. Ocorre quando o agente, antes de consumar a subtração, mas já tendo iniciado os atos executórios, é impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. Sempre que a gente falar de forma tentada, a gente deve estar aí sempre com isso na cabeça, né? O que? Circunstâncias alheias à vontade do agente impedem o que? A consumação do crime. Então, a tentativa ocorre quando o agente, antes de consumar a subtração, mas já tendo iniciado os atos executórios, é impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. Seria o caso do criminoso que, com uma arma apontada para a vítima, exige a entrega do relógio, porém, é nesse exato momento surpreendido pela polícia e preso. Então existe o crime na forma tentada. Ele já começou os atos de execução, mas ele ainda não entrou, né, na posse do bem e nem o bem saiu da esfera de disponibilidade do seu legítimo proprietário e entrou na esfera de disponibilidade do agente. Então por isso nós temos o crime aí na sua forma tentada. Quanto ao roubo impróprio, diverge a doutrina sobre a possibilidade da forma tentada. Há quem entenda ser possível a tentativa quando a gente tenta empregar violência ou grave ameaça após a subtração não violenta, mas não consegue. A posição dominante, não obstante, é aquela que pugna pela impossibilidade da forma tentada e é o mais lógico, é o mais racional aí para nós, né? Então, ele fez a subtração, necessitou empregar de violência, roubo impróprio, consumado. Não houve aí a necessidade, crime de furto. Então, não existe aí um meio termo, né? Nesse andar, o magistério de Prado. A consumação do roubo impróprio ocorre com o emprego da violência ou grave ameaça à pessoa logo após a subtração da coisa. No tocante à admissibilidade da tentativa nessa figura, há controvérsia, existindo a respeito dois posicionamentos. Para uma corrente mais acertada, o crime não comporta o conatus, porque a tentativa de usar a violência ou grave ameaça é juridicamente irrelevante nessas circunstâncias. Consumada a subtração e, em seguida, a violência ou grave ameaça, ter-se-á o roubo impróprio. Caso contrário, se apenas se tiver a subtração desprovida da violência ou grave ameaça, caracterizado estará o delito de furto. Não é admissível, pois, a tentativa. Para uma segunda, configura-se a tentativa se o autor é flagrado no momento em que procura empregar a violência ou grave ameaça, mas sem conseguir êxito. Por fim, se a subtração é apenas tentada e existindo violência ou grave ameaça na fuga, instaura-se concurso material entre o furto tentado e aquele correspondente ao emprego da força, porque nessa situação falta a vontade de usar a violência ou grave ameaça para obter a coisa ou assegurar a impunidade do crime. Roubo majorado está previsto no parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal e estabelece as seguintes causas especiais de aumento de pena inerentes ao roubo. Então, olha só, a pena aumenta-se de 1/3 até metade se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma, se há o concurso de 2 ou mais pessoas, se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, e se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior.